Segundo pesquisas, né, já são mais de 18% da população mundial sofrendo de depressão, fora ansiedade, estresse e vários outros males da mente, né, prisões mentais. E só quem já passou e quem está passando sabe como é difícil a depressão. E eu não tiro a dor de quem sofre, eu já sofri, já tratei, já tomei remédio. Foram mais de 7 anos de remédio, de tratamento. E nenhum psiquiatra, nenhum psicólogo vai te dizer que depressão tem cura. Por quê? Porque eles vão continuar te remediando, colocando para outros remédios, novos tratamentos, novas psiquiatrias. Então a gente sabe que existe uma grande diferença do pobre depressivo e do rico depressivo. E a depreciação para com o pobre depressivo é muito maior. Não que a do rico seja menos importante, mas o rico é mais enfeitadinho, enquanto que o pobre é mais, assim, desprezado mesmo. Então, você me entendeu, né? Então, assim, há um preconceito, né, para com as pessoas que têm a mente que não deprime, muito grande para com as pessoas que deprimem. E, assim, eu experimentei de tudo, né? A gente experimenta, né? Faz terapia, faz acompanhamento, toma remédios, tenta, né? Eu comecei dentro da igreja, mega hiper religiosa, e quando você não domina a mente, aquilo ali se torna a tua cruz, a tua destruição. E aí você se autoculpa mais ainda por não conseguir tomar conta dos pensamentos. E hoje eu estava vendo alguns vídeos, né, mais modernos, né, falam mais sobre depressão, nada mais é do que... depressão não existe, nenhuma doença mental existe, né? E o que existe é má alimentação. Sabe, os alimentos modernos, os finados, todos os refinados, né? Então, tudo isso favorece o adoecimento dos neurônios, né? Então, os neurotransmissores, eles vão, com suas terminações todas inflamadas, deixar de executar sua função. E o cérebro, que tem que pensar, estar ativo, alerta, vivo, acordado, ele acaba deprimindo mesmo. Por quê? Porque está todo inflamado. O corpo está todo inflamado, inchado. Então precisa tomar tudo aquilo que aquela alimentação errada causa no estômago, no intestino. Aliás, o intestino é o nosso segundo cérebro. Isso também é comprovado hoje, que nós temos aqui um certo tanto de neurônios, e o segundo maior lugar que tem neurônios é no intestino. Nosso intestino é o nosso segundo cérebro, é cheio de neurônios, terminações nervosas que nos ajudam a pensar. Por isso, frio na barriga, os calafrios, tem várias reações neurológicas que acontecem na barriga quando você está bem mentalmente, quando o seu cérebro está ativamente funcionando. Então, você entende que existe uma ligação entre neurônio e intestino, né? Então, tudo precisa estar ativado e funcionando. E isso tem a ver com a alimentação. Mas, é uma gigante máquina de dinheiro, né? A alimentação junto com a farmácia é um negócio que rende milhões para que te vende alimentos que te adoecem, e você gasta mais na farmácia do que no mercado. Isso era comigo assim. E eu ia começar falando que você precisa ter pensamento positivo, que você tem que sair da escuridão, que você tem que andar no sol, que o sol tem vários. Claro, o sol ajuda a produzir endorfina, ajuda a produzir através da melanina, ativar os neurônios. Então, o sol ajuda muito. Exercícios físicos ajudam muito. Então, ao amanhecer o dia, sai pro sol, vai andar, vai fazer alguma coisa. Eu sei que não é fácil. Eu já passei por isso. Então,
Quando a gente pega o exemplo de Elias na Bíblia, Elias ele passou ali 3 anos numa seca tremenda que ele mesmo, Deus mandou ele profetizar. Ele precisou ir para outro povo, ficar na casa de uma viúva. E quando ele voltou para Israel, ele teve que enfrentar os profetas de Israel. E foram mortos 400 profetas, né? Porque Deus estava com Elias e Elias estava com Deus. Mas a rainha Jezabel, né? Ela pediu o pescoço de Elias. E aquela hora, tudo aquilo, né? Imagina ele comendo ali farinha com óleo 3 anos, né? Chegou a conta. Ele adoeceu. Então ele teve a depressão. E ele saiu correndo pelo deserto afora e ele achou que só sobrou ele e que agora a aranha ia matar ele. E acabou. E quando ele cansou, ele caiu, ele dormiu. E chegou um anjo e alimentou ele. E a gente imagina que é uma alimentação assim, mega, hiper, ultra saudável e que tinha tudo que ele precisava, né? E ele adormeceu de novo e aí quando ele acordou de novo, né? O anjo acordou ele comeu de novo e aí ele caminhou 40 dias e 40 noites com a força daquele alimento, né? Então essa caminhada, né, no deserto até o Monte Sinai, entre Israel e até o Monte Sinai, curou a mente dele. Então ele andou no deserto. Então, imagina o sol, aquela alimentação saudável, o jejum cura também. Então fazer uma alimentação correta antes de um jejum é fundamental. Então eu aconselho para início de conversa você começar com uma alimentação, você come só frutas e verduras ali no mais cru e natural possível. Faz isso 1, 2 dias e depois entra no jejum, né? Faz 7 dias, 10 dias, o máximo que você puder. E você vai perceber, assim como eu percebo, que você vai ir no banheiro igual. Por quê? Porque vai estar desentupindo tudo que está grudado nos teus intestinos. Ah, mas eu já sou uma pessoa magra. Mas mesmo assim, o intestino, ele guarda muita coisa. E quando ele guarda muita coisa, você pode ver, dificilmente um depressivo evacua corretamente. Dificilmente. Então, geralmente, ele vai fazer um dia sim, um dia não, vai ter hemorroida, vai ter vários outros problemas juntos. E geralmente totalmente alterado ali, nada normal, natural, como deve ser, tendo que tomar até remédio para isso. Então, quando você muda a alimentação, entra num jejum de limpeza, onde você pode fazer uma refeição natural por dia e o resto do dia, então você pode fazer muito mais dias comendo uma refeição saudável, crua, e o resto fazendo o jejum de 18 horas, que é o jejum intermitente. E acompanhado disso, né, você procura ali, não é fácil, eu sei que não é, procura se cercar de sentimentos positivos. Eu separei aqui um versículo bíblico que está em Filipenses, capítulo 4, versículo 8, que diz assim, cachorrinho latindo. Quanto ao mais, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é honesto, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é justo, honesto, puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se há alguma virtude, se há algum louvor, nisso pensai. Então, se tem alguma coisa boa, pense nisso, né? O que também aprendeste, e recebeste e ouviste isso, e vistes em mim, isso fazei, e o Deus de paz será convosco. Então, Paulo está aconselhando os apóstolos, aos filipenses aqui, a ter a mente positiva. Você vê que Paulo passou por açoites, prisões, e
nossa, muitas perseguições. E ele se manteve firme. Por quê? Porque ele alimentava o pensamento dele com coisas boas. Então, se Deus te fez uma promessa, se apegue a isso. Eu te dou dois conselhos, além dessa mudança radical na alimentação, que vai até te dar muita economia. Eu te dou um conselho: ore 5 minutos por dia, faça oração. Faça assim uma lista de gratidão, escrevendo tudo que você é grato. E você vai descobrir que se você passou pela Covid, por várias outras coisas, então agradeça o ar, os pulmões que estão funcionando, os braços, as pernas. Então, assim, existem inúmeros fatores que podem causar depressão. Perda de emprego é 100%, né? Uma pessoa que perde o emprego é quase 100% de chance de ter depressão, né? Tá na lista top 10, né? Outra coisa que é 100%, perder um ente querido. Tanto perder, por exemplo, para divórcio ou para morte, é perda. Você precisa lidar com isso. Você precisa aprender a viver. Então, é 100% também a probabilidade de ter depressão. Outro fator que dá depressão também, além de mudança de casa, é 100% também. Você muda de endereço, ambiente, o sol, a lua, tudo muda, as vizinhanças, a rotina, tudo muda. Então, mudança de endereço também é 100%. Então, existem coisas que dá menos, né? Coisas menores que dá menos por cento. Mas eu tô aqui pegando os top 10, né? Dos que é mais probabilidade. Perda de ente querido, perda de emprego, mudança de endereço. Principalmente quando é para uma outra cidade, onde não tem parentes, ou mudanças radicais, né? Eu não tô aqui lembrado, acidentes, né? Acidentes que causam alguma perda. Então, tem sequelas, né? Quando há fraturas. Então, existe o trauma do acidente. É 100% também, né? E algumas doenças, né? Que causam comorbidade, né? Como, por exemplo, Alzheimer, Parkinson, assim, doenças que já são mais de idade, né? Doenças em geral podem causar depressão. Só o fato de você saber que tem um câncer já avançado. Tem pessoas que não conseguem lidar com certas informações e isso causa depressão também. Então, se você for analisar, tem gente que está passando por tudo isso junto de uma vez, né? E tá tendo que respirar, tá tendo que sobreviver. Então, você imagina. Só por aí a gente já pode tirar uma lista enorme de pessoas que estão tendo que aprender a lidar com situações totalmente diferentes, né? E principalmente quando as mudanças não foram planejadas. É claro, ninguém planeja mudanças, a não ser mudança de emprego, de cidade. Então você às vezes precisa planejar, porque vai ser um lugar melhor, que vai ter. Então tem tudo essa adaptação, mas pode causar depressão. E a depressão chega desse jeito, de surpresa. Quando você acha que vai melhorar, vem a bendita da depressão para te parar. E aí você precisa entender que a depressão, ela não é somente você não está conseguindo lidar, mas tua mente, teu cérebro, que é no intestino também, está inflamado e não está conseguindo pensar, não está conseguindo ver luz. Então, é preciso fazer esse detox, né, da saúde, esse detox intestinal, que vai limpar o sangue. Existem suplementos para detox, você pode pedir isso também. Mas eu ainda aconselho o jejum em primeiro lugar, porque funcionou com o Daniel, né? E, assim, eu poderia te dizer ali pensamentos positivos e tudo isso, mas, sabe, eu batalhei 7 anos com essa doença.
Eu fiz uma terapia de coach, né, um curso de coach, onde eu queria me formar em coach, e formei. Só que ali eu também aprendi muitas coisas sobre alimentação, nutrição. E eu ainda demorei a começar a minha cura. Eu acho que depois do coach foi mais 2 anos para mim iniciar realmente o meu desmame do meu remédio. Mas foi através da mudança radical de alimentação. Só que eu sei, você toma muito remédio e tomar remédio de estômago vazio também faz mal. É bem isso, né? Então, vira ali um negócio, você vai ter que tomar os remédios nos horários, você vai ter que comer alguma coisa nesses horários. E aí, como é que faz, né? Complicado. Falando um pouco de mim. Eu hoje, eu consigo ficar 1, 2, 3 dias de jejum. E eu faço às vezes sem água, né? Meio-dia, o dia todo sem água. E o resto do tempo só de comida, né? Sem comida. Então, jejum de água e comida eu comecei a fazer agora, né? Mas eu só posso fazer isso porque eu não tô tomando remédios. Eu não tenho ali remédios que eu tenho que estar tomando. Porque quando eu tinha uma dificuldade muito grande com... Então, só o fato de eu ficar sem comer me deprimia. Me deprimia. E a mudança nos padrões de alimentação, ali, mudar, comer só ovo com tapioca, cortar o glúten, cortar o açúcar, que é os 2 principais vilões que mais causam doenças de todas as ordens, né? Então, você cortar o glúten e o açúcar já vai te dar ali um leque enorme para você trabalhar. Então, você vai ter que comer alguma coisa. Se eu soubesse hoje, se eu soubesse na época o que eu sei hoje, eu iria comer as frutas, iria tomar um remédio e tudo bem. Mas na época eu não sabia. Então eu achava que eu tinha que me empanturar para tomar um remédio. E acabava virando um ciclo. Porque o remédio tem efeitos colaterais, isso, aquilo. Então, virava ali um negócio que acabava não dando efeito, só piorava e eu tinha que voltar no médico, pedir outra vez a receita, remédio tarja preta, remédio controlado, sempre precisa da receita e precisa de outros remédios juntos, para estar administrando ali sintomas que vão aparecendo por uso contínuo prolongado de remédios. Então eu passei, acho que por 5 ou 6 tina, né? Então, que são os remédios ali para depressão. E passei também pelo, acho que é clonazepam, né? Que é o Rivotril da vida. Mas não curou. Não curou. O que começou a curar foi a mudança de hábitos alimentares, exercícios físicos, caminhada, corrida. E ali eu tive que me destravar de uma coisa. O principal, que a gente tem a mania de viver para os outros, para agradar os outros, para agradar a sociedade. Então, se para os outros não tá bom, os outros vão falar e vão falar. Se você tá doente, eles vão falar. Se você não tá, eles vão falar. Se você tá andando, eles vão falar. Se você não estiver andando, eles vão falar. Eles vão falar igual. Então, faz assim. Manda eles cuidar da vida deles e vá cuidar da sua vida. Por quê? Porque ninguém tá cuidando da sua vida. Quem tá doente é você. Quem tá com depressão é você. Então, quando eu comecei a entender isso, e demora a entender, porque parece que o cérebro da gente não absorve o conhecimento tão fácil. Demora a entender que quem tem que cuidar da minha vida sou eu. E eu não tenho que ficar agradando as outras pessoas. Eu tenho que estar bem comigo mesmo. Então, eu não tenho que ter padrões alimentares que agradam os outros. Eu tenho que ter padrões alimentares que me fazem bem. Eu vou deixar de tomar isso, vou deixar de comer aquilo, eu vou deixar... E daí? Eu tô cuidando da minha saúde. Então aquele almoço de domingo cheio de um monte de coisa... Não é mais. Agora meu almoço de domingo é isso aqui. Pronto, acabou. Mudou. E é pro meu bem. Se não tá fazendo bem pros outros, problema deles. Um dia eles vão pedir pra mim. O que você fez pra sarar?
né? Um dias eu vim atrás, o que aconteceu? Você não tinha isso, aquilo. Então, quando você estiver por cima, sarada, bonita, magra, saudável, aí eles vão querer saber o que você fez para sarar, né? Aí você vai falar, eu abri a janela, eu acendi as luzes, eu vesti uma roupa que me agradava, eu fui caminhar, eu fui correr, e daí que eu tô correndo, né? Pra minha saúde. Eu comecei a correr também. Quando eu comecei a correr, eu já não tinha mais depressão, mas eu estava voltando. Sabe, quando você já tá, eu acho que eu estava 1 ano sem remédio, quase 1 ano. Então eu via que a depressão estava ali voltando e eu estava tendo todos os sintomas de novo. E aí eu voltei a correr, eu comecei a correr. 40 anos, uma velha correndo. Não, eu vi gente de 70 anos, 80 anos, 100 anos correndo, falei, não, eu também corro. E daí que a sociedade acha ruim, acha ridículo, acha feio, e daí, né? A vida é minha, né? Quando eu estiver lá no caixão, só porque agradei a sociedade, alguém vai falar alguma coisa? Não. Nem fez, nem faz, nem ninguém não vai estar nem aí. Quem vai cuidar da sua vida é só você. Ninguém mais vai fazer isso por você. Então não deixe os outros continuarem te matando. Porque é isso que você está fazendo. Você está deixando os outros influenciarem em... Só porque eles não querem andar, eles não querem correr, eles não têm coragem de abrir a janela, eles não têm coragem de correr. Problema deles, né? O ridículo é eu estar doente, presa, cheia de remédios. Isso eu acho ridículo. Então, quando eu comecei a virar essa chave de entendimento, eu comecei a ter esse entendimento. Nossa, eu tô vivendo para agradar quem? Que sem noção. Totalmente assim. Agora eu tenho que ter dinheiro para pagar uma academia, ter um pressionário para fazer do jeito que... a rua é de graça. Eu compro um tênis e corro e vou embora, né? Então eu não tenho que seguir padrão. Então assim, quem tem dinheiro... Mas eu vejo muita gente com dinheiro, pagando academia e tendo depressão. E talvez até me assistindo. E aí, faltou o sol, sabe? Faltou o sol, faltou a mudança alimentar. Então a academia é pesada. Sabe, quando o exercício físico, a corrida, tudo se tornar pesado, cuida com a alimentação. Mas principalmente as orações. Eu não sei explicar exatamente para você como que a ciência chegou nisso, mas foi comprovado que quando você ora assim, durante 5 minutos, ativa todo o teu glóbulo frontal, essa parte da frente da mente. E é essa que controla todo o resto e todo o corpo. Eles não sabem explicar de que maneira isso pode funcionar, mas as pessoas que oram, que têm essa parte aqui ativada, elas não têm doenças, elas não têm depressão. Então, às vezes, você diz que ora, mas não ora. Então, ore, fale com Deus, conecte-se com Deus. Você vai ver, vai começar a haver cura também. E ler a Bíblia, isso também ajuda. Então, o hábito de ler a Bíblia, você pega 5 minutos todo dia, também faz o mesmo efeito da oração. A oração às vezes pode te dar algum embaralho, você vai começar a orar as orações decoradas e isso acaba não sendo o bom. O bom é você ter o teu diálogo com Deus, porque é o diálogo que abre. Mas a leitura bíblica, independente da parte que você pega, ela vai também ativar esse glóbulo frontal. Não se sabe, a ciência não sabe explicar, mas o fato de ler essa palavra viva ajuda no tratamento da depressão, quando não é um motivo da cura, né? Então, você ativando esse glóbulo frontal, ele acaba fazendo com que tudo funcione melhor, né? Porque como diz na própria palavra, né? Que pela oração todo alimento é purificado.
purificado. Então a gente fala, tal alimento faz mal, tal alimento faz mal, açúcar, glúten, tudo faz mal. Mas pela oração, ele pode não fazer, né? Então eu como, mas nem sempre, eu evito. Então às vezes é só o que tem. Mas então a gente tem que acreditar que a oração, né, a gente consegue ali purificar aquele alimento, né, que na época dos discípulos tinha muito negócio de alimentos oferecidos a ídolos, né? Eu não duvido que hoje em dia tem muitas indústrias alimentícias que oferecem seus alimentos, que por eles produzidos, aos seus deuses, aos seus ídolos, e isso acaba trazendo enfermidade, principalmente para quem não sabe dessas coisas e não sabe se precaver. Então, orar, agradecer e purificar para os alimentos, para que eles façam bem para o nosso corpo, é necessário, é bom. Então, aquele hábito de orar, agradecendo pela alimentação, faz muita diferença, ajuda a curar, né? Então, eu quis falar sobre a depressão, mais sobre como eu me tratei, né? A medicina é muito boa, os remédios são muito bons, mas eu cheguei num limite onde eu vi muitos vídeos, muitos depoimentos, muitos psiquiatras, muitos psicólogos, e eu vi que o negócio aí não, se deixar, não para, né? É dali pra cova, né? Que é a finalidade, né? Você vai esgotando todas as possibilidades de cura. E aqueles efeitos colaterais que vai dando, vai acabar causando uma doença fatal uma hora, né? Então, o estar limpo de remédios, de tratamentos, é buscar também a santificação, a purificação em Deus, né? Então, Deus vai também limpando a gente, né? De tudo. Só para terminar, a gente vai fazer a oração do Pai Nosso, que está em Mateus capítulo 5. Porque eu gosto de fazer essa oração, porque ela é uma oração modelo e é uma oração que ela nos ensina a conversar com o nosso Pai, né? Se você não tem o hábito de conversar com o nosso Pai, o Pai Nosso, ele nos ensina a conversar com Deus. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje, e perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. E não nos conduzas à tentação, mas livra-nos do mal, porque teu é o reino, e o poder e a glória, para sempre. E amém. Então, perdoe os teus devedores, perdoe as pessoas que te ofenderam, perdoe, porque você vai e eles ficam. Se você não perdoar, não vai ter diferença para eles. Para você vai ter muita diferença se você perdoar. Mas para eles isso é indiferente, eles não estão preocupados com isso. Então perdoe. E o pão nosso, eu aprendi do médico, acho que foi o Lair Ribeiro, né? Mas teve outro médico nutrólogo que ele falou sobre o pão. O pão contém glúten. E uma das coisas que mais faz mal é o glúten. E ele ensinou que a gente deve torar o pão. Porque quando você tora, você desmolecula ali, desfaz o glúten. E ele não volta. Então, o pão torado, ele não tem glúten. Então, tore o pão, né? Então, não é proibido comer pão. Mas tore o pão ou procure um pão de alimentos que não tenham glúten, porque o nosso trigo de hoje não é o trigo de Israel da época de Jesus. Lá era outro trigo que não tinha tanto glúten, embora eu acredite que tinha, porque Elias teve depressão. Então, ele deve ter, porque a farinha e o óleo não acabavam lá na viúva, então ele comia muito farinha com ovo, né? Farinha com óleo, quer dizer.
Então é essa mensagem que eu quero deixar para quem está sofrendo de depressão. Dá um like, comenta, compartilha e desculpe o som baixo. Eu ainda não consegui investir muita coisa no meu canal, no meu projeto de YouTube, mas eu acredito que dando frutos a gente vai poder investir aqui no nosso canal. Deus abençoe, a paz.